Olá, queridos amigos, Namastê, paz e bem. A pedido de alguns amigos, resolvi gravar esse vídeo devido à situação atual, não só do Brasil, mas do mundo, essa guerra, essa polarização entre capitalismo e socialismo. Afinal de contas, o que é capitalismo, o que é socialismo, o que é a verdadeira espiritualidade? Qual dos dois lados está mais próximo daquilo que chamamos espiritualidade? O socialismo prega uma ideia de desapego às coisas materiais, e o capitalismo parece pregar uma ideia de abundância, de consumismo. Então, qual dos dois lados está mais próximo daquilo que chamamos a verdadeira espiritualidade? Quando olhamos para a vida de um São Francisco de Assis, que foi um autêntico renunciante, que renunciou a todos os bens materiais de seu abastado pai, de seu pai rico, de seu pai comerciante de tecidos, um dos homens mais ricos da cidade de Assis, na Itália. Qual dos caminhos políticos, qual dos sistemas econômicos, o capitalismo ou o socialismo, está mais próximo daquilo que os mestres, os yogis, os iluminados da Índia sempre ensinaram, o caminho do meio do Buda? Qual desses caminhos? O consumismo do capitalismo ou a ideia de desapego às coisas materiais, aos bens materiais, como os socialistas vêm pregando? Primeiro devemos compreender o que é a verdadeira espiritualidade. Hoje o conceito a respeito da palavra religião tem sido bastante equivocado, inclusive também o conceito a respeito da palavra Deus. Religião, em sua etimologia, vem do latim religare, ligar novamente o homem a Deus. Mas quem é Deus? O que é Deus? Na visão do yoga, na visão do Vedanta, na visão das tradições orientais, Deus não é necessariamente uma pessoa. Ele é pessoal, sim, dentro de uma visão panenteísta. Ele é pessoal, impessoal, imanente e transcendente, como diria Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin, teólogo francês. E como diria o próprio Francisco de Assis, como diria Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente, Deus é pessoal, impessoal, imanente e transcendente. No entanto, não é um ser de barbas brancas sentado sobre um trono de ouro, é uma consciência. Ele é pessoal no sentido de que ele é Sat Chit Ananda, como é afirmado pelos yogis na Índia. Sat quer dizer ser, Chit consciência de ser, e Ananda bem-aventurado. Então ele é um ser consciente de si mesmo, consciente de sua própria bem-aventurança. Portanto, ele é inteligente, ele é uma inteligência cósmica. Ele não tem uma forma necessariamente humana, ele tem todas as formas. Todas as formas do universo pertencem a Deus. Ele é espírito, como afirma a Bíblia. Espírito e verdade, como ensinou a Bíblia, como ensina a Bíblia, como ensinou Jesus Cristo. E quando o próprio Buda fala a respeito de Nirvana, o Nirvana é essa mesma força cósmica em sentido impessoal, apesar do Buda não negar a pessoalidade de Deus. Tudo depende da consciência. Quando se fala em consciência búdica, a consciência búdica não é inconsciente. A consciência búdica é consciente e inteligente, ela permeia todas as coisas. A consciência búdica é a mesma consciência cósmica de Adi Shankaracharya, o fundador da Ordem dos Swamis. Então, neste sentido, Deus é Sat Chit Ananda, é um ser consciente, não um homem de barbas brancas sentado sobre um trono de ouro. E esse religare da palavra religião é o religar, então, é o ligar novamente a nossa consciência, o nosso pequeno eu, Bhisma, o ego, dissolvendo-se na consciência cósmica, que é imperecível, indestrutível, imortal, infinita, eterna. Esse é o verdadeiro religar, esse é o autêntico sentido da palavra religião. E a própria palavra yoga, que também vem do sânscrito, yud, tem um sentido semelhante à palavra religião. Yud quer dizer união. União e religião são palavras bem próximas, bem semelhantes. É a união de quê?
Yuji Yoga é a união desse pequeno eu, o ego Jiva, com o Atman, que é Deus em nós. Jesus falou isso para os fariseus quando questionado, quando virá o reino, e ele disse: o reino não vem com aparência ostensiva, ninguém poderá dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. E quando se fala em religião, em religiosidade ou em espiritualidade, quando se fala em Deus, o socialismo que vem de Karl Marx não é compatível. Então começa por aqui. O socialismo não é compatível com nenhuma religião, nem mesmo com o budismo, porque quando o budismo fala em nirvana, está falando de Deus, ainda que de forma impessoal, mas é Deus, é essa consciência. A consciência búdica não é compatível com o socialismo, porque Karl Marx, isso é questão de estudarmos a biografia, a vida de Marx. Ele jurou vingança contra Deus e contra a humanidade, como lemos em Oulanen, sua obra teatral inacabada. Então já por aqui, o socialismo não coaduna com nenhuma tradição religiosa, com nenhuma espiritualidade, não coaduna com a espiritualidade em si, já que Marx jurou vingança contra Deus. Leiam Oulanen, obra teatral inacabada de Marx. Marx também combateu a família no sentido monogâmico. Mono quer dizer um. Gamia é a união de um casal. Ainda que seja o casal homossexual, é mono, é um casal, é monogamia. Se você nega a monogamia, então você é a favor da poligamia, e isso obviamente destrói a família, que é defendida. A monogamia é defendida não só no judaísmo e no cristianismo, mas em todas as tradições religiosas, no hinduísmo, no budismo. A monogamia faz parte, inclusive, daquilo que Patanjali, o sistematizador do yoga, chamou de brahmacharya, celibato. O celibato deve ser vivido pelos monges, é o não contato sexual. No caso dos casais, a energia sexual deve ser mantida no meio familiar, deve ser mantida entre o homem e a mulher. Então isso, a brahmacharya, essa preservação da energia sexual, só é possível pela monogamia. Quando existe poligamia, existe nessa visão das tradições religiosas da preservação da energia sexual, existe traição, existe desperdício dessa energia sagrada, que é a mesma energia, combustível para a elevação da força serpentina Kundalini em nosso interior. Ninguém chega à meta do yogi, que é o samadhi, a superconsciência, desperdiçando a energia sagrada, a energia sexual. Então a preservação dessa energia é fundamental, e ela só é possível por meio da monogamia. Mono, um. Então o socialismo já começa a cair por terra. Em verdade, a partir do momento que Karl Marx jura vingança contra Deus e contra a humanidade, não é um sistema ateu. O socialismo se torna satanista. Aqueles que juram vingança contra Deus não são considerados ateus. O ateu não crê em Deus. O satanista crê e odeia Deus e luta contra Deus. Então o marxismo é satanista, o socialismo é satanista. Quando falamos em socialismo, estamos falando também em comunismo. O comunismo é a ponta extrema do socialismo. O comunismo, em verdade, nunca existiu como sistema político, mas os estudiosos sempre utilizam a palavra comunismo, porque a palavra comunismo, de alguma forma, no inconsciente coletivo da humanidade, pesa mais do que socialismo. Mas socialismo e comunismo foram termos criados pela mesma pessoa, Karl Marx. O comunismo seria o ápice daquilo que Karl Marx idealizou, que seria uma sociedade autogovernada, sem a necessidade de um Estado. O que acontece é que, quando o socialismo é instalado, e isso é fato histórico, todas as nações que instalaram o socialismo se tornaram reféns de ditadores.
Foi assim na China, foi assim na antiga União Soviética, Laos, Camboja, Vietnã, Coreia do Norte, Cuba, né? Sabemos da história dos Castros em Cuba, que ainda hoje são ditadores em Cuba, agora Venezuela. Então, onde o socialismo é instalado, os governantes se tornam ditadores. O Estado se torna senhor da população. A população se torna refém, se torna totalmente submissa e dependente do Estado. E aqui começa a diferença em relação ao capitalismo. O capitalismo é consumista, sim. O capitalismo depende do consumismo, mas se colocarmos na balança o consumismo e a miséria, a morte pela fome, como ocorreu inclusive na Ucrânia de 1932 a 1933, em que 7 milhões de ucranianos morreram de fome, o chamado Holodomor, a morte pela fome, o que é preferível? O consumismo do capitalismo ou a morte pela fome? O que nós preferimos? Claro que nós podemos sim equilibrar esse consumismo. Claro que mesmo no capitalismo o consumismo pode ser equilibrado. Paramahansa Yogananda defendia que o capitalismo tem de ser equilibrado, que aqueles que têm mais devem sempre ajudar aos que têm menos, que as nações ricas devem ajudar as nações pobres. Quando as nações ricas não ajudam as nações pobres, elas geram karma contra si mesmas. Então, no capitalismo, o ideal é que as nações se ajudem. Isso não pode ocorrer no socialismo, porque o socialismo acaba com as classes sociais. Não há como uma pessoa pobre, menos abastada, ascender às classes superiores, porque no socialismo não existem classes sociais, todos se tornam submissos ao Estado, dependentes do Estado, trabalham para o Estado e ganham um salário mínimo. É assim em Cuba. Na Venezuela já não podemos mais nem dizer que funciona dessa forma, porque a Venezuela chegou a uma situação muito pior do que Cuba. E todas as demais nações, como falei, que adotaram o socialismo chegaram ao Holodomor, a morte pela fome, e a gulags, campos de trabalho forçado. Então, o capitalismo nos oferece a oportunidade de ascensão entre classes. A pessoa mais pobre, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, ela tem condição de sair de uma situação inferior, mais pobre, para uma situação mais abastada, mais rica, por meio de seu esforço, de seu trabalho. E aí os socialistas afirmam, mas essas condições não são oferecidas à maior parte da população. Não são oferecidas principalmente em nações socialistas. Se no capitalismo, às vezes, é difícil uma pessoa ascender, mas ela ascende, ela sobe se ela se esforçar, ela tem como subir, ela tem como mudar se ela se esforçar pelo seu trabalho, pelo seu mérito. No socialismo, nas nações socialistas, isso é impossível, porque não existem classes sociais, todos dependem do Estado. Então começa por aí a diferença do capitalismo para o socialismo. Outra coisa no socialismo, quando se tornam ditaduras, não há mais liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa, não há liberdade de ir e vir, você se torna prisioneiro da sua nação, como ocorre em Cuba. Não há, ou na Venezuela as pessoas ainda têm conseguido fugir a pé. Eu conheci venezuelanos quando estive na Colômbia, que chegavam a pé à Colômbia, homens, mulheres, crianças, adultos, velhos, jovens, pedindo esmolas, vendendo pirulitos nas ruas da Colômbia, em Cartagena. Fiz amizade com eles, vinham a pé, ainda tem condições de pelo menos fugir da miséria de uma nação, a Venezuela, que foi uma das mais prósperas, uma das mais ricas de toda a América Latina, e graças ao governo de Hugo Chávez e de Nicolás Maduro, instalando o socialismo e a ditadura na Venezuela, então a Venezuela hoje é uma das nações mais miseráveis, mais pobres de toda a América Latina. Não há liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa, não há liberdade de ir e vir, não há liberdade religiosa. Ou seja,
A população não tem direitos, apenas deveres para com o Estado. Essa é a diferença em relação ao capitalismo, que nós temos sim a liberdade religiosa, como ocorre nos Estados Unidos, a liberdade de ir e vir, a liberdade, o livre comércio, a liberdade de expressão. Isso é possível nos países capitalistas, e posso citar aqui hoje países capitalistas, Estados Unidos e Japão. Com certeza são países capitalistas porque o governo atual é capitalista. A própria Índia hoje é uma nação capitalista. O atual governante da Índia, o primeiro-ministro da Índia, é a favor de Israel, é amigo de Israel. E Israel é outra nação capitalista, onde as pessoas, apesar das ameaças do islamismo, dos muçulmanos, vivem bem. Então essa é a diferença entre capitalismo e socialismo. O capitalismo nos permite a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. A China ainda hoje proíbe os tibetanos, desde a invasão ao Tibete, quando expulsaram Dalai Lama do Tibete. Ainda hoje o Tibete é proibido, o povo tibetano é proibido de cultuar o seu líder, o Dalai Lama. Por quem? Pelo Partido Comunista Chinês. A China readotou o capitalismo para poder sobreviver. No entanto, a ideologia dominante do governo chinês ainda é o comunismo, apesar de que o sistema econômico hoje é capitalista na China. Por quê? O comunismo, o socialismo leva ao fim das indústrias, ao fim do comércio, ao fim das empresas e também da produção agrícola. E quando isso ocorre, a população passa fome, porque o socialismo não tem de onde tirar recursos. As nações chegam à falência, ao holodomor, à morte. Essa é a diferença. O socialismo é, em verdade, sinônimo de satanismo. O marxismo é sinônimo de satanismo, de morte, de fome, de proibição dos direitos humanos. O capitalismo, apesar de ser consumista, é o único sistema que permite a ascensão entre classes e que permite a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Um abraço fraterno, namastê, paz e bem.